Boa noite. Olha, a gente está de parabéns, hein? Estar aqui nessa noite fria, com chuva, acho que a gente já ganhou uns bônus horas aí, eu acho, hein? Bom, como vocês viram, o tema dessa palestra é uma pergunta. Como aceitar as dores deste mundo? Quando vocês souberem, vocês me contam, tá? Porque eu ainda não sei. Mas, brincadeiras à parte, esse tema foi um dos mais difíceis que eu tive para fazer. E, quando eu estava pensando, né, em qual título usar para essa palestra, a dona Neuza me chamou e falou assim, vamos fazer uma palestra em julho. Eu falei, tá bom. E eu fiquei pensando em algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? E aí eu pensei em dar o título como A Dor é Mesmo Necessária? Mas aí, depois, pedindo muita intuição, estudando bastante, eu percebi que, assim como tudo nessa vida, se ela existe e se Deus permite que ela exista, é porque tem alguma necessidade. Nenhum pai gosta de ver o seu filho sofrer. Isso se aplica principalmente a Deus. E aí eu intitulei dessa forma, Como aceitar as dores deste mundo. E aí lá no dicionário a gente encontra duas definições para a palavra dor. Então é sensação desagradável ou penosa, de intensidade variável, causada por um estado anômalo do organismo, ou parte dele, imediada pela estimulação de fibras nervosas, que levam os impulsos dolorosos para o cérebro. Sofrimento físico. Então, bati aqui meu cotovelo, na hora eu sinto aquele choque, aquela dor, né? Este é o estímulo, né, que o nosso corpo dá, é o nosso sofrimento físico. E também, lá no dicionário, tem a segunda definição, estado de espírito caracterizado por decepção, desgosto ou desgraça, sofrimento moral, decepção, dissabor e mágoa. Também lá no dicionário consta essa dor psicológica, essa dor moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, Allan Kardec nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Aqui a gente já começa a ver a definição e de quanto a nossa doutrina realmente é um nosso consolador. Porque quando a gente está ali enfrentando esse momento de desgosto, de decepção, de dor, ela vem nos dizer, calma, esse sofrimento é passageiro. Mas ninguém gosta de sentir dor, não é mesmo? Eu, por exemplo, tenho uma condição médica que chama fibromialgia, que eu tenho uma questão que eu sinto um pouco mais de dor do que eu deveria. Então, se você me vir por aí, me cutucar, falar, oi, Ana, eu já vou sentir uma dor horrível. Então, por favor, não me cutuquem quando me verem por aí, porque dói de verdade. E não, ninguém gosta de sentir dor. É um incômodo, não é? Mas e se não houvesse a dor? A gente já parou para pensar nisso? Na forma física, vamos começar vendo, né? A analgesia congênita, ou insensibilidade congênita à dor, é uma doença rara e incurável, que faz com que o indivíduo não sinta nenhum tipo de dor, não percebam as diferenças de temperatura, podendo se queimar com facilidade, e embora eles sejam sensíveis ao tato, então eu sinto que eu estou pegando aqui alguma coisa, né? Eles são incapazes de sentir a dor física, sendo propensos, então, a graves lesões e até o esmagamento de membros. Como a pessoa não sente dor, ela não percebe que está ali, às vezes, com uma doença, e vai perceber, às vezes, só depois de um longo período, quando já está numa fase avançada. Então, a gente percebe aqui que a dor ela é um alerta para a gente.
Essas pessoas que têm essa condição de não sentir dor, elas podem se machucar o tempo todo, porque elas não estão sentindo aquele alerta, né? Então, às vezes, eu vou ali pegar mais peso do que eu posso e machuco algumas partes do meu corpo, porque eu não estou sentindo esse alerta físico, né? Como eu disse, a dor é um sistema protetor, que ele vai ali sinalizar para a gente que alguma coisa não está legal. Então, é aquele alarme. Olha, cuidado com isso, cuidado. Ele está dando ali esse alerta para a gente, que pode ser ali uma doença, uma enfermidade, um desequilíbrio, ou até mesmo para proteger a integridade do nosso corpo. Então, às vezes, a gente força ali mais as nossas articulações do que a gente pode, porque a gente não está sentindo essa dor, né? Então, às vezes, a gente vai utilizar o nosso corpo de uma forma mais extrema do que a gente deveria. E, infelizmente, a gente vive no que a gente chama de sociedade do analgésico. Como a gente não gosta de sentir dor, né, como eu falei, o que a gente faz? Deu uma dorzinha, a gente já vai, um dipirona. Um paracetamol. Minha mãe aqui já sabe o que ela e eu somos as doidas do remédio. Mas, como eu disse, a dor ela não é um alerta. Se a gente está ali o tempo todo mascarando essa dor, porque a dor ali está sendo um tanto chata com a gente, eu tenho 1000 coisas para fazer, não posso deixar essa dor de cabeça atrapalhar meu dia. E toma remédio. Eu tenho 1000 coisas para fazer, não posso deixar essa dor de estômago atrapalhar meu dia. E toma remédio. A gente não vai atrás da causa dessa dor. Ora, se ela é um alerta que está dizendo que alguma coisa está errada, o que está errado? Mas não, a gente já prefere tomar um remédio, e na nossa farmacinha ali em casa, né? Eu tenho uma caixa enorme de remédio em casa. Tem um remédio para cada dor. E vou lá e tomo e alivio aquela dor. Ela não vai me encher mais o saco essa noite. Então, beleza. Ela está ali como um empecilho só para a gente. Só que a gente vai piorando, às vezes, um quadro de saúde, até pelo próprio consumo exagerado de remédios, né? Porque não é porque remédio que não tem alguns, né, malefícios, vamos dizer assim. Se a gente abrir a bula até da própria dipirona, a gente vai ver que tem um monte de contraindicações, um monte de efeitos colaterais. Então, tudo que é usado, né, em excesso também pode ser prejudicial. E também a gente não vai ir atrás da causa dessa dor. E aí a gente pode ir deixando, né, uma condição de saúde se agravar. E no âmbito das dores morais, não é diferente. Eu vou utilizar aqui um exemplo dos pais com os filhos. Então, a gente tem ali o nosso filho, né? A gente não quer que nada de ruim aconteça com ele, que ele não tenha nenhum obstáculo para enfrentar, que ele não tenha nenhuma dificuldade, que ele não sofra nada. É o que a gente, como pai e mãe, faz. Só que será que é certo? Porque essa criança, quando crescer, como é que ela vai enfrentar as dificuldades da vida? Porque elas vão vir. A gente não tem controle disso. Elas vão acontecer. Só que a diferença é que essa criança ela não vai estar preparada para isso. Ela vai estar ali, sendo criada numa redoma, e quando ela tiver que sair para o mundo, ela está perdida. E a gente também, nesse ponto, tem que deixar um pouquinho o egoísmo de lado, né? A gente não vai viver para sempre. E quando essa pessoa, né, já estiver grande e não tiver mais você para protegê-la? Então, a gente também tem que pensar nesse sentido da dor, do obstáculo, como uma forma de aperfeiçoamento. E é isso que a gente vem falar essa noite. A dor na visão da doutrina espírita. Então, como a gente disse, a dor ela faz sim parte da existência. Então, a gente aprende que ela é um processo educativo para a nossa evolução. E quando a gente internaliza isso, né, que ela é um processo educativo, a forma como a gente enfrenta essas dificuldades, ela vai ser diferente. Então, como a gente tem essa visão embaçada, né, ainda de um homem imperfeito, a gente acha que aquela dificuldade que a gente está passando é um castigo,
é um tormento, né? Que a gente vai tentar evitar o máximo possível, porque eu falei, ninguém gosta de sofrer. Mas a gente precisa entender que o sofrimento ele é necessário. E é extremamente raro a gente ver uma pessoa passando por uma dificuldade. Nossa, eu estou muito feliz, eu estou passando por um problema. Nossa, mas olha, eu vou sair desse aqui mais forte do que eu entrei. Eu não sou assim, gente, eu não sei vocês. Mas é exatamente isso que a gente precisa aprender, em como encarar essa dificuldade que está vindo, né? Na questão 931 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E aí, né, a espiritualidade dá aquele tapa de luva de pelica no Allan Kardec, né? E ele recebe a seguinte resposta: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra o lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e a ela lhe será o paraíso terrestre. Então, novamente, a gente vai falar muito sobre essa questão de provas e expiações, de que a felicidade não é deste mundo. E a gente está aqui momentaneamente, como uma escola mesmo, onde essas provações vêm para nos ensinar alguma coisa. E aí eu fico pensando, é certo a gente chamar o mundo de provas e expiações? Eu acho melhor a gente chamar mundo para provas e expiações. Porque quando a gente fala que é um mundo de provas e expiações, a gente usa um determinismo e a gente está fadado a um sofrimento, né? A gente já olha com outros olhos, né? Um olho de, ai meu Deus, eu vim para sofrer mesmo. Mas quando a gente fala que é um mundo para provas e expiações, a gente começa a ver a dor como uma oportunidade. Percebem como é diferente? Às vezes, esse olhar que a gente muda para a situação que a gente está enfrentando faz com que a gente consiga ter até mais forças de enfrentá-la. E a gente considerar que a dor é uma punição, é um castigo, é algo terrível, né? Seria como não acreditar que Deus é um Deus de amor. A gente sabe que Deus é bom e justo, mas a gente só quer ver o bom, né? O justo a gente não quer. A gente fala, não, Deus é amor, mas é a justiça. Porque se a gente está enfrentando o que a gente está enfrentando nessa vida, é porque Deus é justo. E a gente só não está num sentimento pior ainda porque Deus é bom. Então, se a gente olhar só para essa prova como algo ruim, como algo de sofrimento, a gente perde esse sentido, né? A gente perde a finalidade da vida, que é o amor, que é essa justiça de Deus. E sobre isso, no livro O Mestre na Educação, observe essa passagem. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos, mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências. São processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade
da vida. Então, a gente não pode se condicionar e dizer, eu vim aqui para sofrer, é isso. Não. Lembra que eu falei lá no começo que nenhum pai quer ver o seu filho sofrer? Ele está dando uma oportunidade para a gente ser feliz, sim. Mas a gente esquece e só está no imediatismo do aqui, do agora, e eu quero ser feliz nessa vida, e eu vou ser feliz nessa vida, e quando a gente não consegue, a gente se frustra. Não é assim que acontece? E é importante lembrar também a diferença das provas e das expiações. Então, as provas, a gente vai lá ali no nosso processo, né, de encarnação, vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer nessa próxima vida para eu já ganhar vários pontos. E aí a gente vai enchendo a lista. Ah, eu quero vir numa casa humilde, eu quero vir numa casa que tem vícios, enfim, vai colocando lá, porque sabe que, nossa, nessa encarnação eu vou arrasar. Aí chega aqui, vê que o buraco é mais embaixo, né? Como a gente fala, que no dia a dia é mais difícil. Então, essas provas, somos nós mesmos que escolhemos. E aí, depois a gente reclama com quem? Com Deus. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Sendo que fomos nós que escolhemos. Olha só, que coisa, não? E as expiações, da mesma forma. Lembra que Deus é justo? Lei de ação e reação. O que a gente fez em outras encarnações, ou o que nós estamos fazendo nessa encarnação, ele volta. O que a gente está fazendo? O que a gente fez, a gente não sabe, mas o que a gente está fazendo hoje, a gente sabe. Então, dá para ter uma ideia, às vezes, com as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes eu paro para refletir e falo assim, na outra vida eu devo ter feito tal coisa para estar passando por isso hoje. E, às vezes, é esse exercício de consciência que a gente precisa ter, para tentar entender, né, porque, como eu disse, não é fácil, o que a gente está passando agora. E conforme ensina Lourdes Catherine, na obra Conviver e Melhorar, se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. É difícil. É difícil a gente entender isso, porque aqui eu estou falando é fácil, parece fácil, né? Nossa, não, é um processo educativo. Mas quando a gente está ali no olho do furacão, não é nada fácil. E de que maneira ela pode nos educar? A dor ela é importante aliada no despertar de sentimentos e de padrões comportamentais. Por eles é possível praticar o autoconhecimento e a reforma íntima, proporcionando dessa maneira a educação da mente. Ninguém fica indiferente aos efeitos da dor, e isso é o esperado. Ela é a propulsão para superar o velho homem. Então, se a gente viesse aqui, encarnamos na Terra, e tudo é uma maravilha, o que a gente ia aprender? Nada. Porque nas dificuldades a gente aprende tanta coisa. Primeiramente, a ter empatia com a dor do outro. Isso é o que a gente, de primeira, precisaria aprender. Porque se eu estou passando muitas provas e expiações, o meu irmão também está. Talvez mais do que eu. E, às vezes, a gente tromba com alguém na rua e já xinga e já, né? E esquece que ele está passando também por dificuldades. Então, esse era o primeiro ponto que a gente tinha que aprender. E, em segundo lugar, a gente se conhecer também. Esse autoconhecimento, a nossa reforma íntima, que a gente tanto fala na doutrina espírita. Mas não adianta falar, a gente tem que pôr em prática. A gente tem que vencer esse velho homem que tenta todo o tempo sair da gente, né? No trânsito, então, meu Deus, eu comecei a dirigir recentemente, eu sei que o velho homem ele quer vir às vezes. Aí você tem que segurar e falar assim, não,
Respira, vai com Deus, meu irmão, porque é complicado. E Leon Denis explica que, no meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensina-nos, pelo menos, a não murmurarmos, a não ficarmos acabrunhados sob o peso da dor. Afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que muitas vezes enxameiam no cérebro dos niilistas. Se continuamos a chorar, é sem amargura e sem blasfêmia. Eu não vim aqui essa noite falar, para de chorar, levanta a cabeça, vai, segue sua vida. Não, a gente vai chorar. A gente vai chorar muito. E isso é natural da nossa humanidade. Isso é ser humano. Se a gente não chorasse, alguma coisa ia estar errada. Mas nesse momento que a gente está ali chorando, a gente não vai estar, Deus, por que você fez isso? A gente vai estar ali repensando nas coisas que a gente poderia, às vezes, ter feito de diferente. Ou entender que esse é um processo que a gente precisa passar, por mais sofrido que esteja aquele momento. No Mundo de Provas e Expiações, nos mostra Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para um progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, ambicionados por todos os espíritos encarnados no mundo material. Então, é aquela escada que a gente está o tempo todo tentando subir degrau por degrau, e às vezes a gente tropeça, e às vezes a gente, tem aquela dificuldade, mas a gente está subindo degrau por degrau. Tá bom, eu já entendi. A dor é necessária. Ok? Estamos juntos nessa? A dor é necessária? Tá bom, mas e aí? Quando ela chega, o que eu faço para enfrentar? Bom, o doente, que somos, no caso, todos nós, precisa aplicar esforços para esse deixar de ser triste. Já combinamos que não é não chorar, né? Então, beleza. Então, deixar de ser triste, desanimado, revoltado, odiento, raivoso e etc. Estados de ódio e de ansiedade, eles lesam o corpo e a alma. O desânimo entorpece as forças desta, a maledicência consome as energias e assim por diante. Urge renovar-se intimamente, mudar as disposições psíquicas, senão o remédio externo pouco poderá fazer a nosso favor. Se houver melhoras, é preciso não regressar aos abusos anteriores, caso em que não haverá cura. Ou seja, a gente está passando por um turbilhão de problemas. E aí a gente fica lá reclamando, e a gente fica com raiva, e a gente fica naquela blasfêmia. Primeiro que a gente vai ficar doente, é fato. A gente vai adoecer o nosso corpo. Segundo, que a gente cada vez mais vai perdendo as nossas forças para lutar contra aquilo que a gente está passando. E o final é que a gente vai passar de novo por esse problema. Olha só, que coisa, não? Por quê? Porque a gente não vai aprender com ele. A gente vai passar e vai ficar naquela, e aí, quando forem pegar o caderninho ali, fala assim, nossa, essa situação aqui, né, Ana? Você não passou legal, né? Acho que você vai ter que passar de novo. E aí, meu Deus, de novo? Não, não quero. Por isso que ele fala que a gente precisa aqui, ainda como encarnados, entender esse processo para não precisar passar mais. Falam muito isso do casamento, né, gente? Que se ali está com uma prova, você tem que aguentar até quando for necessário. Desculpa, marido, mas só dizem assim, né? Não tenho. E segundo, é importante, muito importante, que a gente aprenda a não pedir o afastamento da dor. Porque é isso que a gente faz na hora. Isso me lembra a passagem de Jesus,
quando ele ia passar por todo aquele calvário, e ele senta e ele fala, chorando com Deus, né? Senhor, afasta de mim esse cálice. Só que a gente só lembra dessa parte. Como é que é o resto da oração dele? Mas que seja feita a tua vontade. Então, ele sabia que ele ia sofrer como a gente nem imagina o quanto ele sofreu. E ele pediu, Senhor, se for possível, assim, só se você quiser, assim, você me livra dessa. Mas ele sabia que ele precisava passar. Porque a morte dele, como foi, é o que traz até hoje os seus ensinamentos. Então, ele pediu ali, na dor, para tentar afastar, mas que seja feita a vontade de Deus. Então, ali, quando a gente está passando por esse momento, a gente não tem que pedir para que Deus nos livre daquela dor. É aquele negócio, não dá para pedir para ter paciência, porque senão vai vir mais prova para você ter paciência. Você pede forças, você pede discernimento, você pede ajuda espiritual. A gente não está sozinho, a gente nunca está sozinho. Por mais que materialmente falando, fisicamente falando, às vezes a gente se sinta sozinho, deita ali no seu quarto, põe uma música, fala com a espiritualidade. Vocês vão se sentir tão mais leves. E, às vezes, naquilo que está tudo nublado, sem você conseguir enxergar um passo adiante, alguma luz vai aparecer. Então, concluindo, a dor é inevitável, pois ela é a propulsão do ser humano até o nosso divino. Nos deixa mais vulnerável a absorver novos preceitos. O sofrimento dela advindo, porém, poderá existir por mais ou menos tempo, dependendo da nossa postura. Ela é uma advertência, um prenúncio da necessidade de ação em mudar o estado em que se está imerso. Então, não é castigo, mas ato de amor de Deus para mostrar aonde se deve ir. E lembre-se, tudo passa. Eu queria, só para encerrar, pedir que quem está passando por uma dificuldade hoje, levanta a mão. Agora olha para o lado. Todo mundo está passando por uma dificuldade. Mas agora eu quero que você olhe para o seu irmão e fale, tudo passa. E Chico vai também falar isso para a gente. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristezas, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos,
sem esmorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E é isso. Por mais que não seja fácil, tudo passa. Obrigada, uma boa noite a todos vocês.